Bom dia. Agradeço o convite, principalmente os esforços da organização que está fazendo Valeria aqui. E também a possibilidade que deu a Unesp, porque eu sou professor chileno, de estar aqui no Brasil fazendo pesquisa. De algum jeito, o que vou apresentar é um resultado parcial da pesquisa que estou levando lá na Unesp, Assis. Eu tenho o texto, na verdade, em espanhol na mão. Mas acho que posso tentar uma possibilidade de expor em português, mesmo não lendo, ou talvez lendo às vezes, para produzir uma possibilidade de interagir maior. Se fico escondido por trás do texto no espanhol, pode não acontecer nenhuma coisa. Olhando a pesquisa de Deleuze sobre o problema do afeto, o que rapidamente podemos reconhecer é a influência spinoziana. Não só pela referência mesma do Deleuze e do Guattari, em obras como Mil Platós, sino também pelos comentaristas. Os comentaristas levam ao sério e dão muita importância à relação no problema do afeto com Spinoza. No entanto, na leitura, por exemplo, de um capítulo como Devir Intenso, Devir Animal ou Devir Imperceptível, de Mil Platós, comecei a ficar na dúvida se fosse possível só referir as questões do afeto para o Spinoza, para o trabalho de Deleuze e Guattari como Spinoza. Foi ali que comecei a perceber que tínhamos a possibilidade de trabalhar também com a pesquisa que faz Deleuze sobre Leibniz. É também o meu interesse me concentrar nessa questão. Então, gostaria de pôr os códigos, as coordenadas principais, conforme o problema do afeto poderia se definir a partir de Spinoza, nesse capítulo, mas como, em certas passagens, na verdade, o trabalho com Spinoza já não é suficiente e precisa de coordenadas de ordem mais leibniziana, se poderíamos falar assim. Tudo isto em relação a como conceitualizar a relação afeto-corpo, como a partir disso, como conceitualizar o corpo. Pois bem, nesse capítulo do qual estou falando, que está constituído, eu vou falar de capítulos. A gente costuma também falar de platôs, que em efeito era a intenção de Deleuze e Guattari, que cada um dos apartados, cada uma das partes desse livro fossem platôs. Ou seja, poderíamos falar uma concentração intensiva determinada e não uma parte em relação ao todo determinado, ou predeterminado. Outra coisa também, para fazer a aclaração, a minha intenção é, no princípio, mais especulativa, gostaria de determinar os alcances dos conceitos, mas tenho sim a abertura para fazer uma discussão como os conceitos, podem se inserir num campo pragmático determinado. Então, temos a primeira questão. Como o problema do afeto aparece na coordenação deles Guattari com Spinoza. Vou ler uma parte onde fica muito claro as duas coordenadas principais, segundo as quais Deleuze e Guattari procuram trabalhar a questão do afeto. Abre aspas, um corpo não se define pela forma que o determina, nem como uma substância ou sujeito determinados, nem pelos órgãos que possui ou pelas funções que exerce,
No plano de consistência, um corpo se define somente por uma longitude e uma latitude, isto é, pelo conjunto dos elementos materiais que lhe pertencem, sob tais relações de movimento e repouso, de velocidade e de lentidão, longitude, pelo conjunto dos afetos intensivos de que ele é capaz, sob tal poder ou grau de potência, latitude. Somente afetos e movimentos locais, velocidades diferenciais. Gostaria de levar ao destaque duas coisas aqui. Primeiro, tem uma entrada negativa. O corpo não se define pela forma, nem por uma substância, nem por sujeito. Ali, talvez, a primeira coisa que deveríamos fazer é, mais ou menos, reconhecer, talvez, as três principais conceições do devir que tem na tradição. Temos uma primeira, que poderíamos chamar ou vincular a tradição da metempsicose. Ou seja, uma tradição que pensa que o devir ou transformação é que um sujeito sai de um corpo para entrar em outro. Temos a questão clássica do Platão no Fedon, onde ele fala justamente que ao momento de a gente morrer, a alma sai, ou seja, a forma determinante, o sujeito do corpo sai dele e vai ocupar o outro corpo. Temos ali uma forma, então, permanente de pensar que o corpo define-se por um sujeito fora dele, que pode entrar ou sair à vontade. Temos outra concepção, então, a transformação, o devir, ali fica definido como a entrada e saída de um sujeito ao respeito do seu corpo. Uma segunda possibilidade de pensar o conceito de devir podemos encontrar quando, no sentido estrito, talvez, da palavra transformação, quando temos um composto forma-matéria que produz uma imitação ao respeito de outro composto, e onde, então, a forma acaba se virando outra. Sempre quando pensamos que alguém ou uma coisa imita a outra, estamos pensando justamente que a imitação depende da imitação de uma forma do outro. E no terceiro lugar, temos outra possibilidade clássica de pensar o devir. Pensar o devir em relação ao movimento. E nesse caso a questão é pensar o movimento. Como é que no movimento as coisas podem devir, ou podem se transformar? E nesse caso o problema que podemos reconhecer que está criticando, por exemplo, Deleuze constantemente, é a nossa habitude, o nosso costume de pensar o movimento pela translação. Ou seja, uma coisa que permanece igual ao longo do tempo, muda de uma locação a outra. A mudança fica só remetida, então, à mudança da locação, mas a coisa, o sujeito, o corpo, continua sendo o mesmo. Então, teríamos nesta frase que eu venho de ler, uma primeira questão, que é como Deleuze e Guattari situam-se negativamente ao respeito de uma tradição determinada. E de uma tradição não uma, senão temos ao menos três possibilidades de definir o devir, de definir o movimento, de definir a transformação que eles estão procurando criticar. Do outro lado, temos a proposta. O que é isso da longitude e latitude? Em geral, podemos referir isto ao trabalho que fazem Deleuze e Guattari com Spinoza. Isto é muito evidente no conceito de latitude, por exemplo. O que é o devir do ponto de vista da latitude? Latitude refere-se, evidentemente, a uma questão que vai se produzindo ao longo do tempo, que refere-se mais exatamente às variações afetivas que vai tendo um corpo e que permitem definir uma sensação de ao longo de.
e que é mais exatamente o que o Deleuze chama, por exemplo, afeto, na sua obra dedicada ao Spinoza, Filosofia Prática. Ali temos uma distinção interessante, é importante de destacar, ou de levar ao destaque, que é a distinção entre afeição e afeto. Afeição seria tudo que acontece em nós, ou tudo que acontece num corpo, que está em relação com o outro. Sempre a relação entre corpos produz alguma coisa neles. Mesmo que esses corpos não tenham consciência do que está acontecendo neles está acontecendo alguma coisa se eles têm relação com outro corpo. Esta relação, que produz um efeito em cada um dos corpos que estão na relação, chama-se de afeição. Mas o que acontece é que, ao longo das diferentes afeições que vão acontecendo num corpo, configura-se uma sorte de consistência, um tipo de consistência, uma variação que vai tendo ou definindo determinados limites. É verdade, nós podemos nos relacionar com todas as coisas que estão no nosso entorno, que são vizinhas de nós. Nesse sentido, estamos sempre afetados pelas afeições muito diferentes. Mas, ao longo das diferentes afeições, vamos definindo determinados limites, que vai ser o limite que o Deleuze chama, aqui também continua utilizando esse termo, junto ao Guattari, de potência. Ou seja, a variação das diferentes afeições vai definindo também os limites dentro dos quais nós podemos experimentar um encontro com outros corpos. Ou seja, os nossos limites para ser afetados por os outros corpos, os nossos limites para entrar em relação com outros corpos. Lá temos, então, um desenvolvimento que pode aclarar bastante a questão do corpo e a afeição. Mas Deleuze também faz referência, aqui, Deleuze e Guattari, fazem referência ao conceito de longitude. E a longitude tem uma expressão muito mais material. Ele fala, de fato, de submeter determinados elementos materiais sob uma relação determinada. Essa submissão de elementos materiais embaixo de uma relação determinada, acho que pode encontrar referências importantes no mesmo platô, no mesmo capítulo, mais adiante, já não quando eles estão falando de Spinoza, senão quando estão falando, eles chamam esse apartado, essa parte do capítulo, lembranças de uma molécula. O capítulo do qual estou falando, de Vir Intenso Animal Imperceptível, está construído na base de lembranças. Lembranças de um espinosista, lembranças de uma molécula, lembranças de uma cidade. O que eles estão fazendo, poderíamos chamar de um passeio pelas diferentes formas de abordar a questão do devir. Nesse passeio temos, eu dizia, a predominância da presença spinoziana. Mas temos uma lembrança, uma parte, que não sabemos quais são as referências possíveis nessa discussão, que é as lembranças da molécula. As lembranças da molécula permitem explicar como que é isso de ter determinados elementos materiais sob uma relação determinada. É aí que eu acho que temos a possibilidade de descobrir que essa relação, onde tem elementos materiais vinculados sob uma relação determinada, não só explicável pela referência spinozista, sino também, e talvez fica muito mais claro, se lemos no livro A Dobra, que Deleuze faz sobre Leibniz, o capítulo 8. No capítulo 8, de fato, Deleuze está trabalhando a mesma coisa. Ou seja, como é que determinados elementos materiais podem se submeter sob uma relação determinada? O que é isso de submeter sob uma relação determinada? E como isso, de alguma forma, determina também a nossa forma de pensar o devir. Deixamos, então, essa possibilidade, essa transição, essa passagem da referência spinozista, da questão do ambiente spinozista, e passamos a uma questão leibniziana. Primeira coisa que eu acho importante
é uma espécie, uma sorte de aproximação à questão da relação entre Leibniz e Deleuze ao respeito do corpo. Temos um artigo muito interessante de um pesquisador que chama-se de Mogens Laerke, ele é danês. Tem um artigo em inglês que poderia se traduzir como Devires deleuzianos e a transubstanciação leibniziana. O que o pesquisador danês quer mostrar é que, embora nós estamos acostumados a separar Deleuze e Guattari, separar Deleuze, Guattari e Foucault da tradição filosófica, temos na conceituação do devir deleuziano uma coisa muito clássica, que é o problema da transubstanciação que está estudando Leibniz no século XVII. Ao respeito do conceito da transubstanciação e o problema do corpo, é que ele reconhece três linhas fundamentais pelas quais seria possível dar um pouco de luz ao conceito do devir deleuziano, graças à a tematização, a abordagem que está fazendo deste assunto o Leibniz, muito antes que ele. Evidentemente, nós podemos reconhecer esta questão se fazemos não só uma leitura desse capítulo que chamava-se de Lembranças de uma Molécula, sino também do capítulo 8 da A Dobra, o livro que Deleuze dedica ao Leibniz. Então, para preparar a relação com Leibniz, poderíamos destacar as três linhas pelas quais o Mogens Laerke mostra que temos não só a possibilidade, senão que precisamos, para entender o devir deleuziano, de dar uma olhada ao Leibniz. Primeira coisa na obra, na evolução do pensamento do Leibniz, temos uma transformação a respeito do conceito do corpo. Nos começos da elaboração do sistema filosófico de Leibniz, ele falava do corpo como uma coisa só fenomênica, uma coisa superficial. O importante eram as relações ideais que estabeleciam as substâncias entre elas. Tudo que nós interpretávamos como uma relação de corpos era só uma expressão quase ilusória das relações ideais que temos entre as substâncias. Então, Leibniz tinha exemplos interessantes, até engraçados. Ele falava o que acontece quando a gente fica combina numa hora determinada de se encontrar. Vamos nos encontrar às 9 hoje. Então ele dizia, a gente tem a sensação, a percepção de que está se encontrando corporalmente, realmente com outro. Eu tenho a sensação que vocês estão aqui, que vocês estão lá, mas a definição primeira do corpo que dá Leibniz nessa etapa é, o corpo é só uma ilusão, então tudo que acontece numa mônada, tudo que ela percebe, tudo que ela pode pensar, mesmo quando ela está pensando que tem corpos próximos dela, são só percepções internas que ela tem já na sua programação inicial, quando ela é criada pelo Deus. Então, na verdade, quando a gente combinava de se encontrar a uma hora determinada, não estava se encontrando, senão que só estava tendo percepções coordenadas no mesmo tempo. Era, evidentemente, o Deus que assegurava, no momento da criação de todas as substâncias, que elas estivessem coordenadas entre elas. Desse conceito do corpo, que não permite avançar muito no assunto que estamos no qual estou procurando entrar, a percepção do Leibniz evolui até uma percepção onde ele vai pensar que o corpo é real, que o corpo tem uma substância determinada. Na tematização do tipo da relação que permite pensar o corpo, é que Leibniz vai chegar a uma conceito substancialista, poderíamos dizer, do corpo. Não é já só uma ilusão, agora é real o corpo. Agora, como é que o corpo vira real? Porque aqui agora temos o problema também, um problema clássico da filosofia moderna. Bom, se temos a substância, que é principalmente uma forma, como é que essa forma relaciona-se com o seu corpo? Como é que alguém
como é que uma substância, como que um sujeito pode dizer isso de meu corpo? Um sujeito pode dizer meu corpo quando consegue. Isso já é a segunda etapa da percepção do Leibniz do corpo. A gente pode dizer que tem um corpo quando pode submeter outras mônadas sob uma relação própria. Então, o que é ter um corpo para Leibniz? É quando uma mônada, ou seja, uma substância, é o conceito que o Leibniz utiliza para pensar a substância, pode submeter outras embaixo de uma relação que lhe é própria. Numa relação que permite a hierarquização pela qual eu, esse sujeito que está atrás de mim, dizendo eu, pode ser eu tenho uma mão, mas a mão, que também do ponto de vista do Leibniz, poderia ela ser considerada como uma substância independente, por ser considerada então como uma mônada, ela não pode dizer sou eu, ou eu sou uma mão. O que é isso de que eu posso dizer eu tenho uma mão, eu tenho um pé, mas o pé não pode dizer que ele tem um pé, a mão não pode dizer que ela é uma mão. É só uma questão de consciência? Talvez não. É primeiro, ou antes da consciência, uma relação de submissão, uma relação de hierarquização, que é o que Leibniz tematiza como o vínculo. O vínculo. O vínculo é uma mônada submetendo outras. Na terceira linha, tínhamos uma primeira linha, então, transformação do conceito do corpo em Leibniz, para poder pensar o corpo já diretamente. Não só o corpo como uma derivação de relações ideais. Segundo, o corpo, como que se dá a pensar, o corpo é sempre o corpo de uma mônada. Mas como é que o corpo é o corpo de uma mônada quando entra os diferentes partículas que compõem o corpo numa relação hierárquica? Agora, tendo nessa base essa conceituação do corpo, aparecia para o Leibniz um problema teológico, que ele não conseguia ficar tranquilo com as explicações que tinha até esse momento, que era, como é que se produz a transubstanciação na Eucaristia? Como é que no rito católico... Nossa, não tenho o léxico, não tenho o vocabulário para falar disso em português. Mas, bom, quando vamos à igreja, temos um momento no qual estima-se, supõe-se que o pão, a hóstia, vira o corpo de Cristo. Para a teologia clássica, era uma coisa muito importante que essa coisa não fora metafórica, que fora real. Ou seja, o pão vira realmente o corpo do Cristo. Se o pão vira realmente o corpo do Cristo, o problema para Leibniz será pensar como um corpo vira outro. Como um corpo devém outro corpo. Então, além da questão teológica, temos ali uma coisa muito interessante que descobre, o que propõe Leibniz. Bom, um corpo vira outro quando essa relação hierarquizada, essa relação predominante que produz uma mônada sobre o seu corpo para dizer é meu corpo, entra em uma situação de deshierarquização e determinadas partículas saem de um corpo e entram no outro. Essa era a explicação que dava Leibniz. Então, para que um corpo possa devir outro corpo, é preciso que do primeiro corpo saiam determinadas partículas e entrem no outro corpo. O problema que tinha Leibniz, que ele não conseguia resolver totalmente nessa pesquisa, era, será que tem determinadas partículas que ficam no meio? Partículas que não saem totalmente de um corpo e não acabam de entrar no outro? Será que temos partículas ali entre o Cristo e entre o pão? Será então que ficam determinadas mônadas sem hierarquização, então mônadas nômades? Mesmo que o Leibniz não utilizasse esses termos, ele tinha a preocupação de que ficaram algumas partículas sem entrar numa nova relação hierárquica, ou seja, num novo corpo. Acho que o mesmo problema, já não pensado como uma preocupação, senão já pensado desta vez como uma possibilidade, a partir do qual
uma coisa como o devir, uma coisa como o devir animal, devem impossível para o Deleuze e o Guattari. Queria aqui destacar 3 coisas. Acho que agora vou ler. Lembranças de uma molécula. Abre aspas. Estou lendo de Emile Platus uma parte do capítulo do qual estou falando. Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui, ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nós tornarmos, e através das quais nos tornamos. Esse princípio de proximidade ou de aproximação é inteiramente particular, e não reintroduz analogia alguma. O Cristo não vira pão porque está se parecendo, está se assemelhando ao pão. Não tem analogia ali. Tem circulação real de partículas. Ele indica, o mais rigorosamente possível, uma zona de vizinhança ou de copresença de uma partícula ou um movimento que toma toda a partícula quando entra nessa zona. Fecha aspas. Deleuze caracteriza o movimento de uma partícula e de uma zona de vizinhança pela que flui, ou produz um fluxo, ilocalizável. Ilocalizável, ou seja, eu não posso dizer que as partículas que antes estavam submetidas sob um corpo determinado estão nesse corpo ou estão no outro corpo. É isso que o Deleuze e o Guattari quer chamar de ilocalizável. Não sabemos onde está essa partícula. Não sabemos ao qual corpo pertence. E o que é isso de uma zona ilocalizável? Podemos lá definir pelas suas consequências, pelo que permite. Uma zona ilocalizável não tem coordenadas que permitam pensar o movimento que nela se produz como translação. Um movimento sem locação é um movimento que permite pensar o fluxo, do qual se constitui o devir. Ora, definamos-la pelo que ela caracteriza. Ao ser uma zona de fluxo sem sujeito, sem órgão, sem função, refere certamente a um âmbito, um campo, que não pode ser identificado como próprio de uma substância em particular. É justamente o caráter que Deleuze reconhece no vínculo. O vínculo é o princípio. Em princípio, ao começo, para começar, não pertence a nenhuma mônada, não forma parte necessariamente da percepção de nenhuma delas em particular. Entanto, concerne a um efeito de conjunto que involucra todas as que entram na relação. O vínculo não é de uma partícula em particular. O vínculo é de todas as partículas que entram numa relação determinada de submissão sob uma mônada, que é a mônada que determina a pertença dessas partículas ao seu corpo. A passagem que Deleuze faz é interessante, pois ao definir a mônada a partir do pliegue, a partir da dobra, relativiza o sentido no qual ela se define pela sua própria interioridade e faz surgir uma instância impossível de localizar, que define a relação com as outras e que está ali no centro da própria interioridade. O conceito da dobra tem essa coisa interessante. Sempre na dobra, o exterior fica dentro, o exterior fica no meio. Justamente a questão que está acontecendo quando não temos partículas possíveis de ser identificadas onde elas estão. A questão do ilocalizável. No interior da dobra, ou se se quer falar do vínculo, e do corpo organizado que este produz ao se hierarquizar, é já o exterior, ou seja, uma zona impossível de colocar adentro ou fora. Entanto, não tem sujeito, nem órgão, nem função. Entanto, só se constitui pelo puro fluxo de partículas que Deleuze chama de moléculas, e que temos mostrado antes, preliminarmente, que trata-se de mônadas, que entram numa relação hierárquica de possessão, que elas determina como partes de um conjunto. A animalidade 2, segundo ponto que eu quero destacar. A animalidade do devir animal. Outra pergunta que poderíamos fazer
Por que o capítulo define-se de devir animal, também de devir intensivo e de devir imperceptível? A questão do devir intensivo fica bastante clara e situada na discussão com Spinoza. A questão do devir imperceptível fica bem situada numa discussão com Spinoza, também com Leibniz. Eu quis deixar. Eu quis me concentrar no que é isso de devir animal. Eles dão uma explicação e dizem, bom, é interessante pegar a palavra animal e olhar como ela tem uma relação com o conceito da anomalia, o conceito grego. Não vamos pensar já o animal a partir dessa ideia de um corpo com ânima, um corpo com alma, um corpo que tem movimento porque tem alma. Senão vamos pensar a animalidade a partir do anômalo. Mas não temos mais explicação que essa. Uma ginástica etimológica que fazem Deleuze e Guattari ali para explicar por que um animal. É verdade, eles falam também que o animal é que isso que fica no médio, que faz possível fugir determinadas partículas para determinar um devir e coisas assim. Mas temos acho uma explicação muito mais clara do conceito, do sentido do termo animal. E é precisamente que o animal é um nome que o Leibniz e que Deleuze faz referência a isso também na sua obra sobre Leibniz, e que o animal é um nome das partículas que estão submetidas sob uma relação determinada como uma mônada. Então, por enquanto a relação não se configura, a relação do corpo não se configura, todas são mônadas. Mas, quando uma mônada consegue produzir uma relação hierárquica com outras e consegue, portanto, dizer este é o meu corpo, porque tenho multidão de mônadas em relação determinada. Então, quando consigo isso, na verdade, o que estou fazendo também, estou fazendo que essas mônadas submetidas virem animais. Leibniz recebe esse nome. Ele sempre falava de um corpo que estava cheio, lotado de uma multidão de pequeninas partículas, que elas eram mônadas também, mas que eram mônadas viventes, que estavam se movendo, flutuando em fluxo constante, em devir constante, dentro do nosso corpo. E ele falava de pequeninos animais. Então, Leibniz denomina assim as mônadas submetidas. Então, como trasladar esta questão a mil platôs? Temos não só esta questão etimológica do animal anormal, ou seja, uma coisa que está no limite, permitindo o fugir de determinadas partículas, senão também que temos o animal é a partícula mesma fugindo. O animal é o caráter independente que tem cada uma das partículas submetidas de se liberar da submissão sob uma hierarquia determinada por outra mônada. Então, o devir animal é o devir que permite que as partículas liberem-se da relação hierárquica e possam entrar em outra relação determinada, ou que possam entrar no fluxo. E o terceiro ponto com o qual eu gostaria de terminar é a questão da possessão. Nós falamos que temos um corpo, somos donos de um corpo. Temos ali, então, acontecendo a questão de possessão. Uma mônada possui as outras. Onde que reconhecemos essa questão de uma mônada tendo possessão de outras? É claramente no trabalho de Gabriel Tarde, um pesquisador sociólogo do fim do século XIX, começo do século XX, que vai fazer uma inspiração importante para o trabalho que Deleuze vai fazer como Leibniz. Gabriel Tarde tem uma inspiração leibniziana muito forte. Ele tem um trabalho que chama-se de Monadologia e Sociologia. Nesse trabalho, que deveria ser o que nós acostumamos a chamar de um trabalho sociológico, na verdade virava um trabalho metafísico, um trabalho sobre a constituição das coisas em geral. O Tarde achava que a constituição das coisas em geral era sempre social, coletiva. E por isso ele achava que a sociologia não teria que se concentrar só nos fenômenos
humanos, estritamente humanos, senão tinha que se concentrar em todas as possibilidades de reconhecer uma coletividade numa relação determinada. E como é que se constituem as coletividades em geral? Ou quase sempre? Em relações de possessão, onde umas mônadas possuem as outras mônadas. O que Tardi achava muito interessante é que nas sociedades modernas, a possessão de umas mônadas pelas outras era recíproca. Ou seja, o dominante possui os dominados, mas os dominados possuem também os dominantes, quase numa relação simétrica. Nesta questão, então, do corpo, de que eu tenho um corpo e que esse corpo pode devir também, o que esse corpo está devindo, entanto, tem partículas independentes que podem sair da relação dominante, acho dá-se no contexto que o Tardi pensava justamente, o problema da possessão. Tem outro fenômeno também, que é o fenômeno do contágio. Como é que determinada relação espalha-se e produz a hierarquização? A hierarquização não é um assunto simples. Precisa que as mônadas entrem numa relação de submissão. Como entrar numa relação de submissão? Falava o Tardi. Bom, para entrar numa relação de submissão, precisam-se produzir algumas homogeneizações entre as mônadas. A coletividade, como é que se produz? Graças à homogeneização. Só quando temos um conjunto determinado mais ou menos homogeneizado é possível instalar nele uma hierarquia. Então, a mônada que domina as outras, se pode dizer este meu corpo, primeiro tem que contar com que essas mônadas que estão constituindo o vínculo, a relação, possam entrar numa relação de homogeneização. Temos ali, então, uma questão que produz uma relação não simples entre Deleuze-Guattari e Leibniz, senão também Deleuze-Guattari e Deleuze-Leibniz, ou seja, Mille Plateaus a dobra, mas também essa constelação constitui-se por referências importantes ao Tardi. A questão da pertenência, a questão da relação entre mônadas. Isso de pensar que estamos constituídos por partículas pequenininhas, partículas infinitamente pequenas, é uma coisa que vem de Leibniz, mas que está aclarada, explicitada no Tardi. E para terminar, uma reflexão final, como uma forma de conclusão. Talvez só agora estamos em capacidade de perguntar o que significa que o afeto seja impessoal. Uma questão importante que estava em Plateau nesse capítulo, neste platô do devir animal, do devir intenso, do devir imperceptível, era pensemos o afeto, mas o afeto é impessoal, o afeto não é de ninguém em particular. O afeto é impessoal, então, não só porque tem uma possibilidade de aumento, de diminuição de potência, não por uma questão só spinoziana. O afeto é impessoal também porque o afeto define-se no fluxo da saída ou entrada de partículas. O afeto seria isso, do ponto de vista leibniziano. E se o afeto é isso, é justamente por isso que ele é fundamentalmente pessoal. Porque o fluxo configura-se sempre na entrada e saída das partículas e não na sua pertenência a uma posição determinada. Vamos concluindo, sim. Então, esta pergunta parece não poder ser formulada apenas a partir da individuação provisória, que produz a variação do afeto e da potência da afeição que la dirige. Pode-se formular também do ponto de vista da fluxão molecular que percorre os nossos corpos. No apartado do Mille Plateaus relativo ao corpo sem órgãos, pode-se ler constantemente a referência aos fluxos do corpo. Pois bem, esses fluxos põem em evidência uma fuga incessante de partículas que entram e saem no nosso corpo. Compomos com eles como efeito, de maneira constante através dos processos orgânicos mais variados. A pergunta, evidentemente, pode só ser formulada, pois a sua resposta é prática. Definir zonas de vizinhança, produzir uma proximidade intensiva, ou seja, não no espaço, senão no grau de circulação de partículas.
como os corpos, que nos permite manter um fluxo que faz possível, um fluxo capaz de fazer crescer a zona de percepção e expressão, que possa nos convertir numa caixa de ressonância de outros corpos, antes que num ponto de vista que exige converter os outros corpos num domínio próprio, ou seja, nossos corpos, numa posição. Poder dizer que o afeto é impessoal significa, pois, que ele, o afeto, atinge, tem relação não com um sujeito, senão com um corpo, ou com o devido corpo. O afeto não é da mônada dominante ao respeito das que ela domina. O afeto é impessoal precisamente porque permanece nessa zona de vizinhança indiscernível, na qual confunde-se com o devir, ou seja, com a circulação selvagem, ou seja, animal ou anormal de partículas em fluxo incessante. Muito obrigado. Bom dia. Inicialmente eu queria começar agradecendo o convite, né, para participar desse colóquio, né. Eu acho que é uma oportunidade muito rica de partilhar, né, a minha pesquisa de doutorado. Eu trago aqui um recorte, né, desse trabalho desenvolvido em 2009 na Faculdade de Educação, na PUC do Rio, né, na Faculdade de Educação. Desde o início, né, eu conversava com a Valéria sobre o desafio, para mim, e eu acho que também para quem me escuta hoje, né, de articular as áreas da saúde e da educação, né? A gente se comprometeu aqui de trazer um trabalho, não exatamente do campo da saúde, mas que se faz, né, na realidade da educação. E eu me perguntava, puxa vida, essa divisão, de fato, essa divisão também é produzida, né? Tanto na saúde quanto na educação, a gente trabalha e a gente trata com o humano e com a potencialização desse humano, e especialmente quando a gente focaliza as crianças, né? E o que podem as crianças, e como o agenciamento do adulto, né, no contato e na relação com essas crianças favorece o seu desenvolvimento, as suas aprendizagens, o que elas podem, né, na relação com o mundo, na relação com o outro. De início, eu queria dizer que também é um desafio que eu convido vocês a enfrentarem comigo, a exposição de uma pesquisa que trata de uma perspectiva pragmática, né? Me afeta tremendamente, né, o discurso da filosofia e a exposição do professor Gonzalo, por exemplo, mas assim, eu estou convidando vocês agora a um outro plano de discurso, a um outro plano de... É um trabalho que vai se desenvolver num outro plano, né, de reflexão sobre práticas e de como a filosofia atravessa a educação, né, ajudando a que as práticas educacionais se descristalizem, se desnaturalizem, né, se desviem de uma perspectiva do enquadramento, de um olhar, né, que prende as crianças em pré-definições, geralmente dos currículos, enfim, para tentar pensar como a filosofia pode ajudar os professores a serem dirigidos pelas crianças também, né, e não só dirigirem as crianças. O conceito de cuidado como atenção de um adulto, né, de um sujeito a si, no movimento de olhar, de estar atento ao outro, nesse caso, no nosso caso aqui a criança, né, contribuiu muito para que a educação pudesse ser vista, pensada e vivida de uma nova maneira na pesquisa que eu trago aqui para vocês. Né? Então, assim, eu trago reflexões a partir de uma prática social, que é a educação, e a filosofia ela entra implícita e explicitamente, né, no sentido de pensar como esse caminho educacional ele pode ser desnaturalizado, pode ser refletido, né, mudado. Eu fiz a minha pesquisa de doutorado numa creche pública na Zona Oeste do Rio de Janeiro, vivendo com as professoras dos bebês, das crianças pequenas,
né, o desafio de pensar o que é educar o bebê. Né, qual é a tarefa desse adulto, né, na relação com essa criança tão pequena. Enfim, o que pode a criança pequena? De modo geral, a perspectiva, a hipótese desses adultos é de que eles estão completamente subordinados às necessidades das crianças. Né? E eles o tempo todo precisam completar, suprir, controlar, proteger. Né? Observando as ações e as iniciativas das crianças, a gente foi podendo pensar outras formas, né, de relação e outros lugares possíveis para essa educação. Né? Uma das reflexões sobre a educação, e aí eu queria começar um pouco refletindo de uma forma mais genérica sobre o que é educar, né? A gente vai extrair aí do trabalho do Jacques Rancière, né? O segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada e o sujeito a instruir. O explicador é aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio da sua palavra. Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreender por si só. Né? Acho que a tendência à explicação, a tendência a compreender a sua tarefa como homogeneizar as crianças, os sujeitos aprendentes, é muito forte no educador e no professor. Né? A padronização, que todos cheguem a um ponto igual no final de um percurso educativo, é sempre uma força, né, no trabalho desse mestre, desse sujeito que ensina. Acho que o nosso desafio tem sido discutir criticamente esse lugar da explicação, essa tendência explicadora e apaziguadora, tentando entender o contexto da aprendizagem como contexto de manutenção de uma ambivalência, de uma pergunta, né? Como que as crianças podem aprender que perguntar, que ter curiosidade, que desejar é importante, né? E não só responder ao que um outro quer que ela responda, né? E não só atender a uma expectativa que já está pronta em relação a ela, né? Mas buscar. E que esse professor, né, que esse educador possa se ver não como mais que a criança, né, mas como de uma perspectiva mais igualitária desde o início. Né? Então, os dois aprendendo. Né? E aprender é decifrar. Né? É decifrar uma realidade, um novo, juntos e coletivamente. E aí, para esclarecer um pouco como essa questão do lugar da educação como lugar da explicação, ou da surpresa com o outro, né? Porque a gente vai, na verdade, assim, ensinando os professores hoje a verem as crianças e o que elas podem, para além do que ele imagina que ele já sabe. Né? Como eu fui vivendo esse desafio na minha pesquisa, na creche, no contexto de trabalho com as crianças, e com adultos e crianças de 10 meses, eu já trago aqui um primeiro evento. Eu vou convidar vocês também a verem as crianças e os adultos junto comigo, a partir das fotografias que eu pude fazer nesse percurso da pesquisa. Então, eu vou contar para vocês sobre um momento onde o professor trazia uma caixa de bolas. Né? E a gente vai... Como é que ele vai atuando e como é que a pesquisa foi ajudando ele a se colocar. Né? Não só como um explicador, como alguém que apresenta e traz um mundo, mas como alguém que pode... se vê aprendendo também com as crianças. A professora traz uma caixa vermelha de bolas, com várias outras bolas dentro. Né? Ela vai apresentando e assim, o objetivo dela é explicar e ensinar as cores. Toda essa perspectiva explicadora, apresentadora do mundo, já com os bebês, falou que a escola, falou que a educação, imediatamente esse movimento, né, do dar o conhecimento. Então, ela está mostrando, é a amarela, é a verde, vamos lá. Os bebês, claro que invadem a cena e vão eles mesmos buscando, porque eles desafiam o tempo todo o movimento adulto de controlar a situação. Então, o momento planejado com ela de explicação das cores para os bebês de 10 meses dura 2 minutos. Assim que ela termina esse momento, ela se levanta e para ela a atividade pedagógica, né, educacional acabou. E na verdade começa, né,
começa uma série de iniciativas das crianças de relação com aquele objeto, criadoras de novas relações, de novas possibilidades, né, motoras e simbólicas com aquele objeto. Eles trocam as bolas, eles começam uma brincadeira de jogar embaixo do berço, um pega de um lado, outro pega do outro, e fotografando essa brincadeira e essa nova relação possível com esse objeto, né, e a gente pôde depois refletir com essas educadoras qual poderia ser um outro papel delas para além da explicação das cores, né? Oferecer espaço, oferecer objetos, possibilitar o contato, a relação, é também fundamental, né, no movimento de contribuir com o crescimento e com o incremento do desenvolvimento das crianças, né? Enfim. Então, na verdade, no campo da educação infantil, há um desafio, né? A educação infantil é hoje a primeira etapa da educação básica, né, no nosso país. Ela é direito de todas as crianças e não mais como foi no seu nascimento, no início do século XX, né? Uma necessidade, o atendimento a uma necessidade das mães trabalhadoras. Eu acho importante, para compreender essa tensão entre a educação como instrução, explicação, apaziguamento das diferenças e uma certa igualização, homogeneização das crianças, educação como possibilidade de potencializar as crianças e incrementar as suas iniciativas, né, de contato, de relação, de produção no mundo, a gente entender como que a própria educação e a educação infantil vão hoje podendo se pensar de uma nova maneira. E como, historicamente, a educação infantil, que a gente vai trazer aqui, né, a educação das crianças de 0 a 5 anos, foi obstacularizada, foi, enfim, nascida, né, de uma outra perspectiva e, portanto, que hoje, que ainda, perspectiva essa que ainda é presente nas escolas e nas creches atualmente. Eu vou falar um pouquinho, nesse início, sobre esse antes e esse depois da creche da educação infantil, para chegar na questão do cuidado, né, de como o cuidado ele chega na creche, na educação das crianças pequenas, como uma espécie de aprisionamento de suas possibilidades e a reinvenção do cuidado, né, e pensar o cuidado de uma outra maneira tem possibilitado o contrário, né? Tem possibilitado que o adulto possa olhar as crianças de uma nova perspectiva. A educação infantil, o atendimento, né, coletivo de crianças pequenas no Brasil surge no início do século XX num contexto, no deslocamento, né, de uma economia rural para uma economia urbana, industrial, onde a mão de obra feminina começa a ter um peso e um valor muito grande, com a incorporação das mulheres no mercado de trabalho, nas indústrias nascentes, com a abolição da escravatura, né, e a mulher escrava começando a trabalhar como doméstica nas casas das novas cidades, né, surge a demanda de o que fazer com as crianças, né? Os espaços coletivos, os primeiros depósitos, espaços de guarda das crianças surgem nesse contexto, né? Ao longo do século XX, o olhar científico, social para a criança vai se transformando e a função desse espaço também, né? Hoje, já fazendo esse pulo, né, para o momento atual, esse espaço não é mais visto e considerado como um espaço de necessidades das mães, né, como um mal necessário, mas como um espaço de direitos das crianças e direito à expansão, né, direito à experiência, né, e não só o direito de estarem guardadas, depositadas, protegidas no sentido de contidas, né. Então, a educação infantil nasce como um mal necessário, como um espaço também de preparação da criança para a escola, de treinamento para o que vem depois, né? E vai vivendo ao longo do século XX o desafio que é trazido pelas peculiaridades da institucionalização dos pequenos. Viver, muitas vezes em horário integral, né, num espaço coletivo, produz a necessidade do enquadramento das crianças, rotinas massificadoras,
todos comendo ao mesmo tempo, todos tendo que dormir ao mesmo tempo, né? A gente hoje luta, né, no campo da educação infantil, de uma qualidade para esse trabalho, por relações mais humanizadas, né, onde as crianças possam ser respeitadas também nos seus tempos, nos seus ritmos, né, onde a singularidade das crianças possa ter um espaço, além da sujeição dos seus corpos e das suas emoções, né, às necessidades que os adultos aqui reconhecem nelas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que estabelece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, né, deslocando, do ponto de vista das mantenedoras, né, esse atendimento da assistência para a educação, estabelece também que a função das instituições, creches, pré-escolas, escolas de educação infantil, educar e cuidar das crianças pequenas. Essa dupla função tem produzido nas práticas uma série de questões, distorções, impasses, né? Por quê? Primeiro que a palavra, o cuidado, né, que o sentido do cuidado na legislação é o sentido da proteção, da contenção, da vigilância, da preservação, do resguardo das crianças, né? Cuidar no sentido de preservá-las para que a mãe possa trabalhar, né? De garantir a segurança física, a integridade física. E educar, de um modo geral, no sentido de instruir, né? É muito comum, até hoje, você entra numa escola de educação infantil, você tem o professor, que é entendido como aquele que educa, e alguma espécie de recreador ou auxiliar, que é entendido como aquele que cuida. As situações de cuidado na creche, na educação infantil, são compreendidas e vividas, né, como exercício de poder sobre as crianças, né, como ação sobre a ação das crianças, unilaterais, disciplinadoras, maximizando a força produtiva dessas crianças, né, e aí a perspectiva, né, Foucaultiana ajuda a gente a olhar para esses mecanismos todos de vigilância, de enquadramento das crianças pequenas, desde as formas corretas de dormir, os berços. Se você entra num berçário, a organização do sono. Um berçário é um espaço dentro da creche que recebe e acolhe os bebês até 1 ano de idade. Geralmente, o material mais presente, mais forte, impactante quando você entra é o berço. Se são 25 bebês, são 25 berços, de modo geral. Qual o espaço para que essas crianças se experimentem de uma outra maneira, né? O berço é visto como um lugar de dormir, e elas passam muito tempo dentro da rotina dormindo, né? Então, essas são questões que a gente vem enfrentando e desafiando a creche quando a gente quer discutir o cuidado de uma outra maneira, né? Então, dar banho, alimentar, fazer dormir, todas as ações do adulto sobre a criança. Adulto é esse que se vê, então, numa perspectiva tarefeira e cuidando como nesse modo, né, de conter e controlar os pequenos. Que subjetividade que se produz nesse modo de relação, né? É a pergunta que a gente vem se fazendo na pesquisa. Cuidado vai sendo entendido, então, como ação desprestigiada em nossa sociedade, ligado ao doméstico e feminino, ele é naturalizado dessa forma, né? E mecânico, instrumental e alienado, produzindo alienação e desconexão do adulto em relação a ele mesmo, porque no momento que ele ocupa esse lugar tarefeiro, desde que a criança chega, ele está fazendo coisas para a criança e ele está menos se afetando com a criança. E ele está menos pensando sobre as suas próprias ações nessa relação, né? A perspectiva tarefeira e mecanicista do trabalho, né, instrumental, vai ganhando um lugar cada vez mais forte. E a gente foi nessa pesquisa tentando, a partir de reflexões da própria educação, da filosofia, na interlocução com uma pesquisadora muito interessante da área da enfermagem, que é a Tereza Montenegro, tentando buscar outras formas de compreender o cuidado para contribuir com essas práticas de uma outra maneira também. Cuidar envolve uma habilidade técnica, mas especialmente uma qualidade relacional, uma disponibilidade para as relações interpessoais. Na verdade, o conceito de cuidado e a presença do cuidado, inclusive na LDB, né, vinha de uma discussão da assistência e da própria enfermagem,
né, que colocava a criança nesse lugar subordinado e passivo, né, na relação com o adulto. E, na verdade, uma outra perspectiva da própria criança e dessa relação foi se desenhando a partir dessas novas interlocuções. E aí eu trago uma citação do meu próprio trabalho, né, de doutorado. Atividades voltadas para os cuidados básicos, sono, alimentação e higiene, ocupam grande parte do tempo dos educadores e das crianças na instituição, né? Como são realizadas? São compreendidas como ações educacionais de acompanhamento e expansão das crianças? Qual o trabalho das crianças sobre si mesmas que essas situações envolvem? Qual a qualidade dos contatos que nelas acontecem? Né? Quer dizer, as perguntas da pesquisa e o caminho que eu fui tomando ganhava essa direção e, portanto, assim, a leitura e o estudo da perspectiva do cuidado, né, do Foucault, especialmente na hermenêutica do sujeito, foi muito importante para a gente entender uma outra raiz, uma outra possibilidade, uma outra raiz histórica para esse conceito, e uma outra possibilidade de vê-lo e fazê-lo atravessar, né, também a nossa realidade atual. Foucault, né, e aí eu não vou me estender, né, na conceituação, mas trazer algumas ideias que foram fecundas, né, para esse trabalho. Quando então se debruça sobre o cuidado de si no mundo antigo, e essa questão foi muito importante, é possível cuidar do outro sem o olhar, sem que o olhar se volte para si mesmo, né? Bom, traz para a gente essa compreensão, desse entendimento, que é o seguinte: entende-se como cuidado de si uma atitude geral, um certo modo de agir para consigo, para com o outro, para com o mundo. Uma forma de atenção pela qual o olhar converte-se do mundo, do exterior, dos outros, para si mesmo. A noção designa ações de si para consigo, uma certa habilidade técnica e um compromisso que é político, né? Na reflexão, principalmente, de como governar a cidade sem que primeiro o rapaz, né, grego olhasse e pensasse sobre as suas próprias ações, emoções, produzisse técnicas, exercícios, uma tecnologia de si mesmo. Ações pelas quais o cuidado, né? Nos assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos, nos transfiguramos e aprendemos a desaprender, né? Desaprendemos lugares cristalizados, naturalizados, e aprendemos um novo modo, né, de olhar para a gente, no sentido de olhar para o outro. Essa perspectiva de cuidado amplia as possibilidades da educação e, na contramão de uma visão de cuidado como ato instrumental ligado somente à preservação física do bebê e da criança pequena, propomos a requalificação do cuidado, como atenção do adulto a si, estranhamento de ações naturalizadas, na perspectiva da escuta, diálogo e acompanhamento das ações do outro, a criança. Atos das crianças, como ofertar objetos, apontar, imitar, emergem como matrizes criativas de relações e provocam os adultos a respondê-los, responsabilizando-se nas ações, desenvolvendo responsividade nos contatos cotidianos. Essa perspectiva da criança que como um outro, que me altera, que me surpreende, a criança numa perspectiva como um enigma, né? Alguns autores trazem essa imagem, a criança como um enigma, me convoca a pensar na medida da minha responsabilidade com esse outro, né? O que ele pode e como eu fortaleço nele essa sensação de que ele pode. De um modo geral, quando o adulto totaliza a relação com a criança, com as suas próprias ações, o tempo todo intervém mudando o que a criança está dizendo, completando o que a criança está fazendo, dando o seu sentido, né, para completar o que a criança está construindo, né, ele tira dela, né, ele se responsabiliza de modo pouco ético no sentido de dar atenção a esse outro, né? Então, assim, pensar. A gente hoje começa a dizer no campo da educação que na creche a gente não faz educação e cuidado, como diz a LDB, a gente faz educação. O professor, ele é um profissional, né, que
pensa o ato educacional de acompanhar e de incrementar as possibilidades das crianças numa postura de cuidado, numa postura de atenção a si, né, numa reflexão crítica sobre os seus espaços e as suas possibilidades de liberdade, né, e, por exemplo, organizar espaços desafiadores é muito mais interessante do que pensar estratégias, o que vai ensinar, né? Então, no caso da professora com a caixa de bolas, né, a gente começou a pensar junto com ela que talvez oportunizar a relação das crianças com aqueles objetos e persegui-las, né, entrar na brincadeira que elas iniciaram, pudesse ser mais educacional nesse sentido que a gente está trabalhando, numa postura de cuidado e de atenção, do que instruí-las, ensiná-las, né, algum conteúdo previamente arbitrado pelo próprio adulto, né. Então, assim, a gente começa a rever qual é esse lugar do educador numa postura de cuidado, numa postura de atenção e, portanto, ética em relação às suas próprias ações, para considerar esse outro, né? E aí eu trago, agora aqui na sequência, uma sequência então de eventos, porque na verdade o meu instrumento de trabalho nessa pesquisa foi a fotografia, a seguinte metodologia. Eu participei durante um ano, né, do cotidiano dessas crianças com essas professoras na creche. Eu fotografava o que a gente chamou na pesquisa de eventos, né, sequências de interação das crianças entre si e delas com os adultos, e depois a gente discutia esses eventos com as professoras, né? A gente tinha espaços de diálogo, de troca, de interlocução, onde o meu olhar se encontrava com o olhar delas, e era muito interessante como elas começavam a perceber o que elas não viam das crianças, né? Como elas começavam a se perceber de um outro modo, né, também, quando olhando de fora a sua própria atuação irrefletida e mecânica ali daquele dia a dia, né? Então, assim, esse é um primeiro evento onde era claro o contágio do modelo de escola fundamental e até de pré-escola no espaço da creche, para o trabalho com os bebês, porque diante do desafio de ser professor de bebê, que é um desafio muito novo, né, no contexto educacional, a tendência é copiar o que já existe, né, e, enfim, do ensino fundamental. Então, elas começavam, a ação iniciada por elas era de ensinar as crianças o molde do corpo, as partes do corpo, né? E dentro da ação dos adultos, a gente começava a perceber uma série de outras ações que ficam invisíveis, as ações das crianças. Invisíveis como possibilidades desses adultos se agenciarem com elas e possibilitarem o desenvolvimento numa outra direção. Elas reúnem os bebês numa roda, tentam ensaiar uma roda e um bebê é colocado num papel pardo para que se fizesse o molde do corpo dele. Enquanto são 3 segurando a criança, porque é um bebê de 10 meses, né, não vai ficar ali deitado sozinho assim, um outro começa a ficar horas, assim, os minutos todos da atividade, explorando o pedaço, né, do avental da professora, e a minha câmera vai sendo tragada por essa situação. E num contexto que para os adultos o sentido né, um trabalho mais instrucional, a gente percebe uma construção de sentidos da criança que fica invisível. Vai lá. Em seguida, elas espalham a tinta no desenho do corpo do menino para que as crianças pintem o boneco. Na verdade, começa a surgir uma situação muito rica de exploração das texturas, do próprio corpo, do material, do corpo no outro corpo, porque a tinta favorece que eles se toquem, porque eles querem espalhar a tinta não só neles mesmos, mas no colega. É um momento rico que nessa força, né, de exploração e de expansão motora e simbólica fica invisível, porque o professor está produzindo uma forma. No final, a forma do professor vai para o mural, que é o boneco que eles recortam, que elas fazem o olho, que elas fazem a boca, né? E a gente ficava pensando depois em como que talvez aquela própria exploração e o papel, como ele saiu do chão, fosse de fato mais expressivo da produção daqueles pequenos, daquelas crianças.
Agora a gente vai ver mais, por último, né, 3 sequências, 3 eventos que mostram, né, essa possibilidade dos encontros entre as crianças, né, e foram sendo trabalhadas com elas como possíveis caminhos para elas se olharem o que elas organizam no espaço e como os materiais de uma outra maneira. Num dia, as professoras colocam um lenço amarrado, né, de um berço a outro e uma caixa de brinquedos embaixo. E elas não estão presentes, né, mas as crianças começam a construir uma série de possibilidades de relação e de aprendizagem com aqueles objetos. Elas escondem os objetos no lenço, a imitação é um caminho super forte de aprendizagem nesse momento, um contágio do que o outro faz, quer dizer, como expansão de cada um na relação com o outro. E foi muito bacana como a brincadeira de esconder o objeto se transformou numa brincadeira deles se esconderem um do outro, né? E a gente tinha pensado junto, eu com as professoras, essa atividade, entre aspas, né, essa possibilidade de exploração das crianças de espaços e de materiais, e depois elas ficavam surpresas com a fotografia, porque a fotografia é um pouco que dava visibilidade, né, porque geralmente no cotidiano ficava invisível. Vamos lá. Essa é uma situação muito emblemática assim, da pesquisa. Depois do almoço, as crianças eram colocadas no berço, para os adultos para dormir, para descansar. Quando a gente começa a olhar para as crianças, muitas outras coisas acontecem, né? Possibilidades de encontro, de relação afetiva, de se afetarem mutuamente. E essa já era uma construção, né, dessa realidade, as crianças ficarem em duplas para abrir espaço no chão, para que as crianças também conquistassem o chão e não estivessem só dentro do quadradinho do berço, não por acaso branco, não por acaso com grades, né? Isso tudo a gente pode pensar. E aí elas começavam, pode ir. A menina de vestido, a Kailane, começa a explorar um tempão esse móvel do berço, enquanto a Débora de fralda observa. E esse durou muito tempo, né? Quando a Kailane percebe que está sendo observada, ela se levanta e ela vai ofertar, né? A oferta de objetos, né? O dar algo que é de si para o outro é muito constante, né? A possibilidade comunicativa das crianças pequenas, né, é de uma força enorme. Então, assim, ao mesmo tempo que elas são dependentes, elas são potentes, né? E é exatamente nessa tensão, né, que se produz esse trabalho. Quando ela vai entregar, a Débora atinge o olho da Kailane ao invés do objeto. A Kailane se aborrece, reclama, não há nenhuma intervenção, nenhum adulto está vendo isso. Só que imediatamente ela resolve por si mesma, o que é muito difícil a gente, quando os adultos estão presentes, eles permitirem, né? Os adultos vão, interferem, dão um sentido, completam a cena, e elas se resolvem e imediatamente depois vão brincar da mesma coisa no berço vizinho, fazendo, né, uma atividade paralela. Num outro dia, também uma outra cena que vai falar para a gente dessa possibilidade imitativa, de desbravar espaços, né, de construir o mundo por parte das crianças. A Débora vai, enquanto as crianças, uns estão comendo no berço, os outros estão brincando no chão. E a mesma Débora da outra cena vai se esconder atrás de uma cadeira de alimentação. Se eu não tivesse as professoras atrás de mim, diziam, tem que tirá-la dali, vai cair em cima dela, ela vai se machucar, né? Então, esse movimento protetor de contenção, de não permitir, é muito maior do que o movimento de vamos ver o que ela pode, né? Que foi o que a gente foi começando a incitar nesses adultos. Ela vai e começa a brincar de esconder o olho, né, com a fita, né, com o cordão protetor do berço. Assim que o menino que estava sentado desce, ele vai imediatamente fazer a mesma coisa que ela fazia, porque ele estava observando atentamente e aprendendo com a amiga, né? Então, o que as crianças aprendem entre si fica também muito invisível nesse contexto, porque o adulto é aquele que ensina, né? Essa concepção hierárquica do ensino e da aprendizagem é muito forte na escola e na creche. E a gente, às vezes, esquece que as crianças também trocam, aprendem, se encontram, e nesse encontro produzem, né, conhecimento, história, relação. Atrás da cadeira passou a ser um espaço deles, né? Porque a pesquisa permitiu, as professoras toleraram
e perceberam que era uma possibilidade também. No outro dia, o mesmo berço, a cadeira passa a ser um espaço de brincar. Tem uma reinvenção dos objetos, né? A capacidade simbólica das crianças desde muito cedo, né? De transformarem algo em outra coisa, é muito presente, né? Os estudos da psicologia muitas vezes focalizam isso um pouco mais tarde, mas quando a gente convive hoje com crianças em espaços coletivos, em interação entre si e com objetos variados, a gente vai percebendo o quanto que essa reinvenção do mundo, né, vai sendo possível desde muito cedo. Vamos lá, o esconder e aparecer, né, o entrar e sair, esse reencantamento com as coisas. Eu queria só terminar lendo um trechinho assim do trabalho, que eu acho que sintetiza um pouco o que, na verdade, o que as ideias da filosofia que estão implícitas nesse trabalho que traz mais as práticas, as crianças e os adultos nessa relação no contexto institucional, né? Mas o que as contribuições da filosofia foram podendo me ajudar a repensar com essas professoras o seu lugar social, né? Com essas atoras aí da educação, o seu contato. Tá, só vou ler um trechinho. Um aspecto importante do trabalho de Foucault, especialmente nas reflexões no campo do cuidado e da educação, é a constatação de que se tem sempre a necessidade de passar pela relação com o mestre no cuidado de si. Para além do médico ou pai de família, que cuidam da preservação do corpo, para além do professor, que cuida de ensinar aptidões, o mestre é aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem de si mesmo, e que, no amor que tem pelo seu discípulo, encontra a possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem de si mesmo. Essas ideias Foucaultianas são fecundas na direção de pensarmos o trabalho dessas professoras com elas mesmas e o trabalho delas com a criança. Como cuidar do outro criança sem a perspectiva de cuidar de si? A partir das referências Foucaultianas, para governar a cidade, para focalizar o outro, era recomendado o cuidado de si mesmo por parte do futuro governante. Quando analiso a relação entre adultos e crianças, é possível perguntar: o quanto o educador adulto está atento para o cuidado de si, que não se restringe aos hábitos cotidianos de higiene, por exemplo, mas refere-se a um trabalho de atenção às próprias ações e emoções, reflexão sobre seus fazeres e intervenções. Ao mesmo tempo, nas práticas de cuidado com as crianças, vale a indagação: até que ponto as educadoras podem converter-se em mestres no sentido de cuidar do cuidado das crianças em relação a elas mesmas? Quando escutam, observam, dão visibilidade ou dialogam com os movimentos das crianças, em especial quando as crianças não se expressam verbalmente, indicam que os seus gestos e expressões têm um valor. Não dirigir as crianças, mas incentivá-las a se dirigirem, desenvolvendo autonomia, escolha e iniciativa, é uma forma de cuidarem do cuidado da criança sobre si, desenvolver uma atenção da criança sobre si. Ao mesmo tempo, cabe a questão: quais as práticas das crianças sobre si mesmas ou quais trabalhos sobre si se desenvolvem na creche, tendo em vista que as crianças possam apropriar-se de um prazer consigo mesmas? Ou as práticas convocam a atenção ao outro, aos desejos e às necessidades que não são reconhecidos nas próprias crianças, mas são o que os adultos imaginam que é melhor para elas, né? Então, é um pouco por aí.